Boa noite para você de casa. Tá começando mais um SerraCast e Júlio Henrique, muito boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando agora ao vivo pelo Facebook, que também estarão nos assistindo nas reprises da TV Serra Norte. Lembrando que a gente ficou muito feliz ontem com a nossa audiência do programa do Rodrigo Romito, um programa que contou com a participação de diversas pessoas e a gente tem certeza absoluta que o programa de hoje será um sucesso, assim como o de ontem também foi. Sim, até porque a nossa convidada tem uma história de bastante tempo na cidade de Cordeiro e também de muita relevância. Mas antes a gente precisa agradecer a algumas pessoas que fazem este programa acontecer. Lembrando que antes da gente falar dos nossos patrocinadores, eu estou pegando a ordem direitinho, né, para a gente poder contemplar todos eles. Exatamente. Tem um detalhe importante, né, Júlio Henrique? A gente se solidariza com as vítimas da tragédia de Petrópolis, já são mais de 100 mortos e ainda continuam com 100 pessoas desaparecidas, então é muito difícil, né, a gente viver esse momento, a gente deseja, claro, que as coisas se recuperem rápido. As pessoas aqui da região estão se mobilizando para ajudar, forma, sejam empresas ou até igrejas, para poderem auxiliar. E a TV Serra Norte já se faz presente também, auxiliando todos esses projetos. Isso então, é importante. Você que de repente queira, de alguma forma, divulgar o seu projeto, que auxilie as pessoas lá de Petrópolis, que estão sofrendo bastante, as famílias de Petrópolis, entre em contato com a gente, o que a gente puder fazer para poder divulgar esses projetos, a gente está de portas abertas. É importante frisar, né? A gente tem várias campanhas sociais e, mas por que vocês não fizeram? Porque tem muita gente que já está fazendo, então não precisa de mais uma para ficar... Não é a TV Serra Norte fazer, a gente está auxiliando as pessoas que estão fazendo. Isso mesmo. Então, dado o recado, agradecendo o SerraCast de ontem, a gente queria parabenizar e sempre, né, frisar que é muito importante que os nossos patrocinadores sejam valorizados neste programa. Então, muito obrigado ao Levilete, que está sempre com a gente, ao Rani, e hoje é dia do Brutus Barbecue, eles que farão a mesa já dentro de instantes aqui neste SerraCast. Agradecer também a Adonai, a Drif Açaí, Ferreira Lanches, que foi ontem, Tagueirinfo e Hortifruti Machadinho. Muito obrigado, sem vocês o programa não aconteceria. Júlio Henrique, hoje eu vou deixar para você anunciar a nossa convidada, que você tem um laço afetivo com ela, que não é de hoje, né? Exatamente, até recebi uma surpresinha aqui, uma nostalgia, olha só. Produção, onde é que eu posso mostrar esse documento aqui, esse histórico escolar? Olha só. Da época do Pipoca, quem viveu, viveu. Esse pequeno gafanhoto aqui, que prova que, além da gente estar fazendo essa entrevista hoje, que é uma entrevista com um laço realmente afetivo muito forte para mim, até porque eu fui aluno do Paulo César até o meu ensino médio praticamente, uma escola que me acolheu o meu irmão, então a gente é muito grato. Acredito que a nossa educação, que a gente fala que a gente sempre divide a educação entre a educação de dentro de casa e a educação que a gente aprende na escola, né? E dentro de casa, graças a Deus, a gente teve uma excelente educação pelos nossos pais e também tivemos a honra de poder participar, né, de sermos alunos do Paulo César, que é Horácio Faria. Então, a gente fica muito feliz. E hoje a nossa convidada é diretora, é empresária, é uma mulher muito forte, que como eu tenho essa relação muito boa com o Paulo César, eu vou falar, Tia Verinha. Tia Verinha, é muito prazer te receber aqui no SerraCast. Boa noite a todos, né, o prazer é imenso. Principalmente, né, hoje eu estou conhecendo pessoalmente o Léo, né, estou aqui junto com 2 alunos marcantes na nossa escola, na nossa história, né, o Júlio Henrique, o Henrique Júlio, e é uma satisfação muito grande, né, ver que vocês hoje são grandes empreendedores, né, e temos certeza que o exemplo do papai Henrique Júlio, né, está vivo aí em vocês com toda essa empolgação, com essa influência que a gente considera isso aí uma atividade, não, mas uma forma muito boa, né, porque quem tem que ser o maior herói do filho é o pai, né, e eu tenho certeza que fazendo o que vocês 2 fazem, vocês retratam muito bem essa admiração que vocês sempre tiveram por ele, né? Tiveram, não tem, né? Pô, sempre aprendendo, cada dia mais. Quando a gente acha que não tem nada para aprender, a gente continua aprendendo. Isso aí. Júlio Henrique, quem faz a primeira pergunta? Léo, vou fazer a primeira pergunta, porque, obviamente, que
esse é um ano muito especial para o Paulo César, né? O ano que a escola completa 30 anos. 33. 33 anos, a idade de Cristo. É A idade de verdade. Cristo passou. Então, Isso. assim, é até simbólico. Mas antes de falar do Paulo César especificamente, eu queria falar da senhora, Tia Verinha. Porque nada que está acontecendo hoje, do que já aconteceu, aconteceria sem a sua presença marcante na escola. Sim. Então, como é que foi quando você lembra da sua infância? Você falou que tem uma relação muito boa com o Cordeiro, com Duas Barras. O que você lembra, Tia Verinha? Veja só, na verdade, né, eu sou oriunda do município de São Sebastião do Alto, né, da zona rural, e depois vivi muitos anos no município de São Fidélis, Santa Maria Madalena, né, porque eu morava na fazenda e o espaço lá pertence, né, os dois municípios. Mas eu me casei e na época eu estudava em Friburgo, né, porque morando na fazenda tinha que buscar, né, uma cidade para poder estudar. E nós fomos para Friburgo e depois eu me casei e vim para Cantagalo. E depois de Cantagalo eu vim para Cordeiro e estou aqui, né? Também Duas Barras, porque começamos na época que morávamos em Cantagalo, né? Também na fazenda, que tivemos essa oportunidade entre Cantagalo e Duas Barras, e com isso nós fizemos muitos amigos lá, até hoje, felizmente, e essa é a nossa trajetória, até quando eu cheguei em Cordeiro, e foi aqui que o Paulo César nasceu. Mas antes de chegar no nascimento do Paulo César, que é claro, né, se tornou uma escola referência não só de Cordeiro, sim, mas da região, a gente vê muitas pessoas de fora e pessoas de relevância fora daqui, em sim, outras cidades, que boem os seus filhos para estudar no Paulo César. Mas antes de chegar no Paulo César, sim, você foi estudar em Friburgo o quê? Como é que surge esse... Porque, assim, fundar uma escola, é claro, sim, que tem a parte empresarial, sim, mas ninguém vai fundar uma escola se não tiver amor pela educação. Então, sim, acredito que você tenha, sim, uma relação com a educação em algum momento da sua vida. Como é que surgiu isso? Sim. Na época, né, que eu tinha 4, 5 anos de idade, a minha mãe não tinha com quem me deixar, né, e ela ia trabalhar e eu precisava ir com ela. E eu posso dizer hoje, né, houve uma época que eu dizia que achava, hoje eu tenho certeza que foi com essa convivência com a minha mãe no dia a dia dentro de uma sala de aula que eu aprendi a gostar da educação, a valorizar a educação, e hoje eu tenho certeza que eu, embora tenha tido oportunidades para fazer, né, ter outra formação, eu não saberia conviver se não for com a educação, porque eu amo o que eu faço. Mas aí você vai estudar em Nova Friburgo. Isso. E você vai estudar o que em Friburgo? É formação básica, uma faculdade, isso, é o quê? Eu fui para Friburgo para terminar a minha escola normal. Na época, né? Isso. E aí formou, fez o normal e Tia Verinha faz o que da vida? Vou fazer uma faculdade, não vou fazer, vou virar o quê? Isso. Vou trabalhar na fazenda, de repente? O que você pensava naquela época? Não, naquela época eu pensava, né, em prosseguir com meus estudos, né, porque eu precisava me aprofundar cada vez mais e fui, né, caminhando, fiz pedagogia, fiz psicopedagogia e a maior experiência de todas, né, é a própria vivência do dia a dia, agregada com todas esses aprendizados. Agora, como professora, antes da pessoa se estudar para ser professora, ela já é professora dentro de si, né? Sim. Inclusive, até pessoas que sem formação são grandíssimas professoras para todo mundo. Da onde que surgiu esse seu interesse por ser professora, né? Antes de ser, de repente, uma empresária, mas ser uma professora, do ensinar mesmo. De repente, você já tinha o hábito de ensinar as pessoas, assim, ao seu redor, de repente...
pessoas da própria família? Como é que era essa relação? né, isso aí nasceu juntamente com a minha mãe, né, nesse início em que eu precisava ir com ela todos os dias. E eu tenho certeza que esse interesse, né, brotou dentro de mim e eu alimentei ele, né? Alimentei essa minha vocação. Agora, você casou e aí começou a passear pela região até se firmar aqui em Cordeiro, né? Isso. Você estava em Cantagalo. Isso. E a gente está falando de uma época, eu não vou pedir para a senhora com certeza falar a sua idade, a gente Sim. não está aqui para isso. Mas a gente está falando de uma época totalmente diferente de hoje em dia, que não tinha internet, Sim. não tinha essas facilidades. Verdade. Não, assim, a gente está falando do Paulo César fazer 33 anos, então a gente está pegando 33 anos atrás. Não acredito que tinham muitas escolas aqui também. Sim. Como é que foi achar esse momento para fundar a escola, ver a região como é que estava e falar assim, poxa, além de ensinar, eu já sou formada nisso, vou abrir a escola? Veja só, na ocasião em que o Paulo César nasceu, né, dia 19 de fevereiro de 1989, já existiam outras escolas em Cordeiro, né, particulares, em Cantagalo também, né? Mas quando a gente aposta no nosso sonho, né, você quer fazer aquilo que muitas vezes você não consegue fazer num outro espaço onde você não tem tanta autonomia, né? Então, você vai e busca o que você sonha, precisa e acredita. E eu comecei a planejar, né, o Paulo César muito tempo, muito antes, né, do 19 de fevereiro de 89, é claro, né, mas porque eu via que esse desejo precisava, esse sonho precisava ser realizado dentro de mim. Agora, Tia Verinha, quando você pensava, quando você formulava uma escola na sua cabeça, você estava ali meio que colocando as ideias no papel para depois colocar Sim. em prática. O que você pensava assim, cara, eu queria uma escola que fosse dessa forma, que tivesse uma educação dessa forma, o que você pensava? Veja só, eu acredito, né, até hoje, numa educação que precisa ser uma educação de consciência, né? Nada de educação de imposição, né? É uma educação através do diálogo, uma educação através de muita inovação, porque educação, ela não pode estar estagnada, ela precisa, dia a dia, né, ela precisa estar sendo cuidada, cultivada, valorizada. Hoje, né, com a clientela que nós temos que são os nativos, né, digitais, né, é toda uma trajetória, uma caminhada, mas desde essa época eu já sabia qual a escola que eu gostaria que o Paulo César se tornasse. E hoje, 33 anos depois, concluiu essa escola que você sonhou? Não. Tem mais para vir ainda? Não, veja só, por quê? Porque são muitas situações que envolvem, né? São princípios muito variados, não existe mais autoritarismo, não existe. Então, nós precisamos ser flexíveis, precisamos estar compartilhando sempre as nossas iniciativas, as nossas ideias, as nossas propostas, né? E nem sempre o que eu penso, né, é aquilo que a gente realiza, ou a minha vontade, ela nem sempre prevalece. Por quê? Porque nós temos um grupo, nós temos um time, nós temos muitas famílias, né? E nós precisamos respeitar
os valores de cada família, os princípios, né? Nós não podemos ferir nenhum princípio, né? E muitas vezes a gente gostaria de fazer alguma coisinha diferente, mas a gente sabe até onde nós podemos ir. Né? Agora, Tia Verinha, até pulando algumas partes dessa história, até porque hoje em dia, colocando o aluno de 89 para um aluno de 2022, são mudou muito. Gerações totalmente diferentes, realidades totalmente diferentes. Hoje em dia, a garotada é muito mais crítica, tem muito mais acesso à informação. Sim. Então, obviamente, que o professor também tem que ter muito mais informação, até mais humildade, né, para de repente admitir que está errado ou não. Como é que vocês trabalharam para essa nova fase da educação? Essa nova fase que o aluno consegue pegar a informação na hora e que o professor também tem que se adaptar, um aluno mais questionador, mas também para que esses questionamentos não se tornem transgressão, né? Porque Sim. questionar não significa ser mal educado. Verdade. Como é que a escola trabalhou para chegar nessa parte? Veja só, de 89 para cá, nós temos 33 anos e nesses 33 anos, hoje nós temos uma geração de alunos que são filhos dos nossos ex-alunos, muitos deles. Então, imagina como que nós temos que nos adequar, como que nós temos que atualizar, no dia a dia. Olha, os professores, são muito bem preparados para que eles possam atender essa clientela exigente, a tecnologia nos facilita muito, antigamente a gente tinha uma agenda, eu tenho a minha até hoje, que eu gosto muito de escrever ainda, mas hoje a agenda é eletrônica, dentro da sala de aula, o aluno está lá dentro da sala assistindo a aula, mas aquele que está impossibilitado ou que a família fez opção de mantê-lo mais um tempo em casa, ele continua assistindo a aula normalmente de casa. Então, são adequações que nós precisamos fazer para manter a escola funcionando esses anos todos, atendendo às necessidades do mercado, capacitando e muito esforço, porque os interesses são muito diversificados, as demandas são muito grandes, e a concorrência também. Então, falando em concorrência, eu queria até... Porque, assim, quando acho que na minha época ainda já havia isso, mas não de uma forma tão aflorada quanto é hoje, essa questão da concorrência. Verdade. Porque a questão das escolas, principalmente das escolas particulares, vamos Sim. colocar as próprias escolas particulares. Sim. Antigamente tinha muita rivalidade esportiva, tinha aquele lance de quem era o melhor nos esportes. Isso aí. Tinha algumas Olimpíadas e tal. E hoje, o jogo virou muito para aprovação no Enem. Sim. A gente vê muito. As faixas, tal pessoa foi aprovada para tal faculdade e tal. Como é que foi primeiramente esse marketing para poder realmente trazer o aluno que queira passar por uma faculdade boa? E, óbvio que no terceiro ano, no ensino médio em si, houve uma transformação muito grande, assim, isso na minha visão, de um ensino muito visado para aprovar o aluno para passar na faculdade. Mais para passar na prova do que ensinar no geral. Como é que o Paulo César trabalha essa parte? Veja só, um cuidado que nós temos muito grande é oferecer uma educação que não perca a humanização. Nós temos muito cuidado com isso, porque nós sabemos da responsabilidade de formarmos cidadãos conscientes, Precisamos preparar o nosso aluno para o primeiro vestibular, que o Paulo César se preocupa em ajudar o aluno a ser aprovado, no vestibular da vida,
porque se ele estiver bem com ele, né, hoje se fala muito em educação socioemocional, né? Já existia há muito tempo, mas quando começa a se falar mais, quando a mídia começa a se falar mais, né? Na escola da inteligência do Augusto Cury, lá em São Paulo, e outros projetos que existem, né, de educação socioemocional, nós sempre tivemos esse cuidado com o nosso aluno, né? Porque ele ser aprovado através do Enem, nos vestibulares, isso aí é uma transição, né? Mas nós temos tido esse cuidado, mas também precisamos entender que muitas pessoas, muitas escolas acreditam que a melhor escola é aquela que aprova muito no Enem, que aprova muito para o vestibular de medicina, que atualmente é muito concorrido, né? Enfim, então, nós temos esse cuidado também. Nós queremos respaldar esse pai que investe no seu filho, no Paulo César, que ele saia do ensino médio e ingresse logo na faculdade, de preferência no curso que ele faz em primeira opção, mas nós queremos que esse nosso aluno, ele ingresse na faculdade, portando na sua bagagem todos os valores que nós nos preocupamos em trabalhar com eles no Paulo César, todos os valores para a vida, né? Principalmente, nunca se falou tanto em solidariedade como se foi falado e praticado nesse período de pandemia, né? Nós já estamos lá iniciando uma campanha para arrecadarmos água, para enviarmos para Petrópolis. Então, nós procuramos praticar, né, esses valores para que o nosso aluno, ele leve na bagagem dele tudo isso que ele precisa para ser um profissional realizado, bem-sucedido, né, enquadrado na sociedade. Verinha, pandemia. Chega um vírus da China, o governador fala, vocês vão fechar 15 dias aí, a gente vai ver o que vai fazer. Como é que vocês receberam essa notícia e aí ficaram fechados, claro, mais de um ano? Como é que foi trabalhar isso tudo no online? Porque o Estado deu algum suporte, claro, sim, mesmo que pífio, mas deu o suporte. Sim. Agora, escola particular, vocês tinham que correr atrás de sistema online, sistema digital, trabalhar com os professores, trabalhar com os alunos. Como é que foi montar essa estrutura? Veja só, no dia 13 de março de 2020, né, quando o governador anunciou que as escolas deveriam se manter fechada por uma semana, né? Na segunda-feira seguinte, 13, 14, 15, no 16 de março, nossos alunos, embora em casa, mas estavam tendo aulas, recebendo as atividades, enfim. Mas nós não acreditávamos que essa pandemia fosse durar tanto tempo. E, claro, por mais estruturados que nós pudéssemos estar, por conta da plataforma do Sistema de Ensino PH, que é o nosso sistema de ensino, né? É uma plataforma muito bem elaborada, muito bem administrada, mas nós precisamos adequar, porque usar uma plataforma como ferramenta pedagógica é uma coisa. Agora, você passar a plataforma passar a ser o seu método de trabalho, o seu sistema de trabalho... 100% digital. Exatamente, é totalmente diferente, né? Mas, com essa experiência que nós já tínhamos, né, os professores altamente dedicados, né? Nós temos professores no Paulo César que durante esse período de pandemia, eles transformaram a área de serviço deles em... cenário para a sala de aula. Isso, estúdios quase, no né? estúdio, exatamente, obrigada, Júlio Henrique. Né? Em estúdios
para poder oferecer o melhor, né? Minha bisneta, você perguntou, né, Varinha, não vou te perguntar a sua idade, mas eu já sou bisavó, né? Então, minha bisneta tem 6 anos. Então, a minha bisneta foi alfabetizada em sistema remoto. Caramba. Né? Tem uma letra linda, maravilhosa, enfim, né? Eu estou falando da minha bisneta com todo orgulho, mas isso aí é uma realidade de todas as crianças que saíram do grupo 3, né, no ano de 2019 e foram para o primeiro ano escolar. Não, no caso, ela foi, 2020, ela estava no grupo 3. Foi para o primeiro ano escolar e eles conseguiram dar continuidade ao segmento. Digital. Agora, Tia Verinha, nessa parte de educação, de plataforma para ensino, é óbvio que eu acho que o online, até a gente, na própria faculdade, a gente já tinha muita intimidade com isso. Mas na parte de avaliação, era um desafio. Bem complicado. Como é que vocês fizeram para avaliar o conhecimento desses alunos, né? Até porque tem muita gente até professor e aluno, né? Vamos nem só colocar só de aluno, não. Mas tem professores com muito mais facilidade, de repente, para online do que o outro. Sim. Assim como alunos que também têm mais facilidade. Então, como é que vocês se adequaram para avaliar esse aluno, principalmente os alunos do ensino médio, né? Sim. Veja só, né? Como eu falei anteriormente, os nossos alunos já traziam, né, uma experiência, porque eles fazem o PHzinho, eles fazem o PH. E essas avaliações já eram feitas de forma remota, né? Eles fazem ali no computador e a própria plataforma corrige e dá o resultado, faz o gráfico de aproveitamento da turma, né? E foi muito difícil para todos. Agora, o que fez mais falta para a nossa criançada, para os nossos adolescentes, foi o convívio, né? Sim. Não existe nada que substitua a relação professor-aluno, né? Essa relação deles estarem juntos no dia a dia. Sim. E então, além deles não estarem tendo esse privilégio de estarem se encontrando no dia a dia, eles não podiam nem sair de casa, né? Então, nós aprendemos muito, né? Aprendemos que resiliência é uma característica que ninguém deixou de praticar nesse período, né? Porque, claro, que nós tivemos muitas dificuldades com as crianças menores, que muitos pais não estavam em casa o dia todo, né? Mas nós usamos a prática que entendemos que esse aluno agora está precisando muito, né, de repor tudo isso aí que deixou de ser muito bem fixado, que deixou de ser aprendido, e nós temos um compromisso com a educação de preencher essas lacunas, né? Porque, embora eles tenham usado a plataforma, embora eles tenham usado as apostilas, mas eles não desfrutaram do que mais acrescenta na vida deles, que é aquela relação professor-aluno, aquela troca, né? Atento esporte, a escola faz muita diferença. Meus amigos da vida são provavelmente da escola até hoje, né? Não tem jeito, né? É verdade. Tem muitos. Né? No colégio se forma muito laço, como muita dizia relação. Paulo Freire, né? Escola é lugar de fazer amigos, né? É lugar de gente que se entende, gente que se respeita, né? Não são aquelas paredes, aqueles tijolos, né? E que numa escola, sim, até eu gostaria de estudar. Tem que estudar, e tem que estudar, pô. Tem uma galera que não vai pra estudar fazer amigo, comer merenda e não estuda. Não é só pra não é só fazer amigo, é pra estudar. Ó, pra vocês aí. Tem que estudar. Pra vocês aí de casa,
mandem as suas perguntas, interajam com a tia Verinha que está aqui hoje participando do SerraCast, as suas curiosidades, o que vocês querem saber. É claro, essa é uma das características do SerraCast. Agora, Verinha, eu quero saber uma coisa que deve ser uma disciplina lá, né, junto com o civismo, que já caiu em desuso, mas o Paulo César, em dado momento, deve ter tido alguma disciplina ou algumas atividades que contam a história do colégio. Sim. E confesso, não sei se na sua época lá de 97 já te falaram isso, mas eu quero saber o porquê de Dr. Paulo César, quem foi Paulo César Queiroz Faria, o que aconteceu, quem é, por que vocês escolheram esse nome, acredito que deve ter uma relação. Eu não faço ideia. Antes da Caveirinha responder quem foi Dr. Paulo César Queiroz Faria, Que eu não faço ideia. só essa coisa do civismo. No Paulo César, eu nunca tive aula de civismo, mas eu sempre aprendi muito civismo, porque todo dia eu cantava o hino nacional. Sempre praticou, e né? o hino do Paulo César. Inclusive, se botar o hino do Paulo César, eu canto de cabo a rabo até hoje. O hino do Paulo César, que foi uma das primeiras escolas a colocar como O hino de Cordeiro também. Filho de Cordeiro. O hino de Cordeiro. Filho de Neto. Exatamente. Somos o do hino Cordeiro. obviamente o hino nacional, o hino de Cordeiro e o hino do Paulo César, que até hoje está na minha cabeça e não esqueço. Sim. Veja só, quando a gente fala, né, que nós precisamos ter a preocupação em formar cidadãos conscientes, né, nós precisamos ter o cuidado de não abrir mão do que realmente os valores que os nossos alunos precisam receber, né? Então, tem gente que fala, porque na escola tradicional, né, no Paulo César, tudo aquilo que a gente acredita, né, da escola tradicional, nós praticamos, né? Nós praticamos o civismo, através do respeito à nossa pátria, através do respeito pelo outro, através de muitas outras atitudes que retratam respeito, né? Respeito pela religião, respeito, né? Enfim. Mas o que o Júlio Henrique e o Henrique e Júlio disseram, nós praticamos até hoje. Nós cantamos o hino de Cordeiro, do município de Cordeiro, nós cantamos o hino nacional, o hino da independência na época de 7 de setembro, o hino da bandeira em novembro, o hino da escola que nós, né, temos, o hino da escola, temos até 2 hinos, né, um composto pelo Jamil Pereira, logo assim que a escola foi aberta, inaugurada em 19 de fevereiro de 89, né, que é assim, um hino mais infantil, que até então nós funcionávamos oferecendo até o 5º ano. E depois que a escola, né, que começamos a atender com o ensino fundamental 2 e ensino médio, nós falávamos, gente, esse hino é lindo, maravilhoso, e nunca vamos abrir mão dele, até porque as nossas crianças da educação infantil cantam esse hino até hoje. E depois o Juliano, como é que chama o compositor? Romero? Pô, compositor de 80 é o e mesmo pouco, rapaz que fez o hino de você me Maputo, quebra as 2 né? pernas. Isso Eu aí, esqueci o nome gente. dele. Ele vai ficar, se ele estiver assistindo essa... Ele vai perdoar, vai perdoar. Ele vai ficar... hein? Né? Isso, zangado comigo, porque... Vai não, tia, vai perdoar, vai perdoar. Isso. E, então, nós fazemos questão, né, de praticar o civismo. Não temos nenhuma disciplina, educação moral e cívica, OSPB, mas na prática. OS, caraca, OS, Organização Social Política. OSPB, minha mãe falou disso esses dias, deve ter um tempo, ela falou assim, na minha época tinha OSPB, eu falei, mãe, já não pegou o OSPB, né? Agora, Não, calma que ela não me respondeu ainda. não. Eu quero saber quem foi Paulo César Queiroz Faria, doutor, né? só dizer que médico. chegou um Bruce Barbecue pra gente aqui. Isso. Enquanto a Tia Verinha tá explicando, obviamente que eu vou fazer a boa aqui pra servir todo mundo. Tia Verinha, espero que você fique à vontade. Obrigada. Tá?
Eu não sei o Obrigada. que vem, mas com certeza uma coisa muito gostosa virá. Esse é o O famoso combo de churrasco. Esse é o combo misto do Brutus Barbecue. Barbecue. Isso. Tá fazendo a mesa Eu hoje? posso te responder? Tia Verinha, só vou não, rapidinho, só falar aqui, ó. O Brutus pediu para informar que o chip dele está com alguns problemas, né? Então eles já estão resolvendo isso. Enquanto isso, eles estão atendendo pelo WhatsApp 981 84 2484. Vou repetir. 981-84-2484. Esse combo que nós estamos comendo agora é o combo churrasco misto. Tia Verinha, quem foi? O que comia Dr. Paulo César Queiroz Faria? Veja só. Gostava do churrasco ele? Dr. Paulo César, ele comia, né, o que servisse para ele, né? Até porque nós fomos criados na roça, na fazenda, né? E aprendemos a comer de tudo. Tudo. Claro que nós aprendemos a comer angu, jiló, mas sabíamos comer caviar também. Que desse, estava lá, não tinha essa não. Exatamente, era a questão da oportunidade, ocasião. E quem foi Paulo César Queiroz Faria? Veja só, né? Com a planejamento para a escola, né? Nós assim estávamos com vários nomes fantasias, para a gente inaugurar a escola. Você lembra alguns dos nomes? Se não fosse Paulo César hoje, qual nome poderia ter sido? Isso é maneiro. Nome? O mundo do saber, alguma coisa assim, né? Mas logo depois, né, meu irmão veio a falecer, né? Ele era médico urologista e eu fiquei tão sensibilizada que vivendo tanto aquele luto que eu não conseguia mais pensar no outro nome, nem no nome fantasia. O Paulo César não tem nome fantasia. Na nossa escola de educação infantil chama Paulinho, para que a gente, né, tenha uma coerência com a faixa etária. Identidade. Né? Então, mas nome fantasia oficial nós não temos, né? E foi em homenagem a meu irmão, que era torcedor do Botafogo. Caramba. Né? Uma pessoa super humilde, que era amante da medicina. Meu pai falava com ele que ele nunca ia enriquecer, porque ele, quando o paciente não podia pagar a consulta, ele não recebia, e se não tivesse o dinheiro para comprar o remédio, ele pagaria o remédio também, né? Então, eu tenho certeza que é uma alma nobre que está no céu, né, iluminando aqui a terra. Que fera, você sabia disso? Sabia. Eu não sabia. Como bom aluno do Paulo César, eu sabia, mas eu sei que muitas das pessoas que estão nos assistindo... Não sabia. E até o pessoal que tem que vive aqui na cidade, na região, por que é Paulo César, tá mais do que explicado. Mais do que explicado. Agora, Tia Verinha, voltando um pouco para a história Isso aí, do Paulo César... Pergunta mais, Juliane. Pode perguntar, por favor. Pode perguntar. Voltando um pouquinho para a história do Paulo César... Sim. Né? Paulo César passou por diversas fases, né? Sim. Né? Diversas localidades aqui no município Sim. de Cordeiro. Como é que foi o início do Paulo César em 89? Onde é que era? Quais eram as faixas etárias de idade que vocês previam ali? Sim. Né? Em 19 de fevereiro de 89, né, nós inauguramos o Paulo César ali naquele prédio, ali no trevo, na bifurcação, né, ali perto do posto Excel, né? Na época nós tínhamos 18 alunos. Perto do Centro Espírita, né? Isso, ali na Telerge, né, que na época era Telerge. Esse aqui é o H2O, que é uma água, você quer tomar o quê? Água. Água tá bom? Mas aqui ainda tem, obrigada. Então, nós inauguramos a escola com 18 alunos, né? E nós tínhamos, com esses 18 alunos, eles eram redistribuídos pela classe de alfabetização,
primeira série, segunda série, terceira série e quarta série. Caramba. Vejam só, né? Então, nós tínhamos uma média de o quê? 4 alunos por turma, Exatamente. por série. Né? E a escola só funcionava no primeiro turno, à tarde não funcionava. Só manhã, né? Inicialmente só manhã, né? E depois, no ano seguinte, nós já fomos para 38. No ano seguinte, em 1990, já fomos para 38. Depois fomos para o prédio, né, onde é o Serra Viva hoje, né? E lá a nossa clientela aumentou, né? Como eu disse para vocês, que a gente funcionava no prédio onde falavam que era a antiga sede da banda, né? Ali onde é o restaurante esqueci o nome dele agora, amigo, mas eu esqueci. Ali do lado do Rubinho, não é? Isso, Uhum. isso. Né? Ali funcionava uma parte administrativa mais educação infantil, né? Porque no ano seguinte nós começamos a receber procura para o segmento da educação infantil. Então, em 90, nós implantamos o 6º ano e uma turma de educação infantil, né? E aí nós fomos crescendo gradativamente. E como é que você chega nesse prédio aqui? Quando vocês decidiram mudar, fazer essa escola gigante que a gente sabe que é hoje, que tem quadra, que tem uma estrutura muito boa, como vocês decidiram fazer isso? Claro que a demanda também deve ter sido grande, né? Sim. Mas assim, é um passo que de repente você está num prédio que é muito menor. Sim. E você fala assim, eu vou dar esse passo. Como é que foi isso na época? Hoje é fácil falar que a decisão foi certa, mas e na época? Verdade. Vejam só. Nós fizemos aquisição daquele terreno, né? Com o Dr. Elzo Porto. E a nossa perspectiva era começar a construir imediatamente. Aí as pessoas começaram a tomar conhecimento de que nós havíamos comprado o terreno. Aí um me procurava, Verinha, você está maluca, aquilo ali é assim, assado, Verinha. Conclusão, nós ficamos 3 anos com o terreno lá paradinho, porque era muita coisa ao mesmo tempo que falavam sobre o lugar. Isso foi em qual ano, Tia Verinha? Só pra gente se situar. Falaram que era amaldiçoado, um troço assim? Isso, que falaram mesmo? O quê? Mentira! Que já tinha sido cemitério, que aquilo... Que isso? O quê? Vocês não têm noção. Rapaz, isso aí que é com a região, cidade pequena, pô. Ah, não, constrói lá não, mas isso aí foi cemitério. E naquela época, hoje... Brincadeira. Né, há 20 anos, eu Há me 20 converti, anos. eu sou evangélica, mas naquela época eu não era, né? Se eu tivesse, talvez, né? Não, até porque hoje eu tenho uma maturidade espiritual, né? Graças a Deus, bastante fortalecida, enfim. E naquela época talvez eu pudesse até já ter me convertido e ainda não tinha, né, tanta experiência, segurança, enfim. Um belo dia, um amigo meu, eu vou até citar o nome dele, o Dr. Joil Macedo, chegou para mim que ele, inclusive, era dono do proprietário ali do prédio, né, que falo que hoje é Serra Viva, né? Ele era proprietário do antigo prédio da sede da banda. Ele virou para mim um dia e falou assim, Velhinha, o que você está esperando para você construir o prédio do Paulo César? Você está aqui reformando o prédio velho, porque era uma despesa de manutenção que vocês não têm noção, né? E pagando aluguel caro, o que você está esperando? Então, naquele momento, toda aquela minha preocupação, aquela imagem de que pudesse não dar certo, foi embora e nós começamos Faltava aquela palavra, né? Exatamente. Nós começamos existia uma casa, né? Que nós, assim, aproveitamos muito pouco dela para fazer até a parte administrativa, muito pouco mesmo, e começamos a construir, né? Construir
com o apoio da minha família, com o apoio do meu marido, que sempre me apoiou muito, né? E hoje nós estamos lá com 2 prédios, com uma quadra e com muitas perspectivas, né? Porque a gente precisa inovar a cada ano, inovar para transformar, inovar para motivar a nossa clientela, e através dessa inovação a gente está retratando que a gente ama cada vez mais o que faz. Eu ia perguntar, Júlio Henrique, não sei se na época que você pode jogar, não sei se você na época participava, eu confesso que eu não era muito adepto, apesar de gostar de manifestações populares, mas o 7 de setembro eu não gostava muito de participar. Porém, quando eu participava, a gente sempre via a turma do Paulo César. Não, vamos ser muito sinceros. E era um show. Não, até hoje. Hoje o desfile mais bonito do 7 de setembro, me desculpem todas me as marcou escolas. Quando era pequeno. Mas eu acredito que todo mundo, gente, pelo amor de Deus, O desfile né? do Paulo César, Cada um no seu quadrado. a menina vinha dando pirueta. O desfile do Paulo baliza, César é sempre Isso aí. diferenciado. troço diferente. As crianças com a roupa branca sujando no chão. Eu falei, misericórdia, gente, tá maluco? O homem deve estar caro. Inclusive. Você era uma daquelas crianças? Até aproveitar para perguntar, porque foi algo marcante para mim. Até hoje, o primeiro instrumento onde eu aprendi a tocar pela primeira vez foi na fanfarra do Paulo César, onde eu era corneteiro e virei um ótimo corneteiro. Pô, era Corneteiro dos bons. Era o professor era até um Namir, lá de São Fidélis. Lá de São Fidélis. Isso. E eu tocava tão bem corneta que ele queria me levar para tocar corneta lá na fanfarra de São Fidélis. É óbvio que minha mãe não ia deixar de forma alguma. Tu tinha que ir pra fanfarra do Namir, mané. Eu tocar corneta em São Sim. Fidélis, mas foi uma coisa assim muito legal. Sim. Meu irmão tocava caixa, aprendeu a tocar caixa lá na fanfarra do Paulo César e depois foi tocar em escola de samba. Tá vendo? A primeira escola foi lá no Paulo César. Eu toquei corneta, eu toquei Corneteiro também, Bruno? corneteiro. Corneteiro, família de Isso. corneteiro. isso mais íntimo. Mas aí, tia Mulher Vera, como é mais que foi? O Paulo César sempre se destacou muito nessas coisas extra. Sim. No Extracurricular. Como é que foi, primeiramente, a ideia da fanfarra, né? Veja Depois, teve até a própria escola pública começou a colocar as fanfarras. Sim. Né? Isso. Municipal, estadual. Antônio Peck não tinha isso não. Antônio Peck era um copo de água gelada e 20 pontos na matéria. Você Isso vai aí. farpar mesmo. Pô, eu estudei lá, ué. Adoro Antônio Peck, gente, mas eu estudei lá, eu sei como é que funciona. Esse interesse, né, pela banda, pela fanfarra, essa alegria em desfilar, eu aprendi a gostar, a cultivar em mim e não deixei morrer quando eu estudava. Porque não, você está falando assim, um copo d'água gelada e 20 pontos. Antônio Peck era isso. Não, assim, Era isso mesmo. né? Porque muitos alunos consideram careta, né? Careta. É careta, é não sei o quê, é desfilar. E nós até chegamos uma época em também fazer isso, prometer pontuação ao aluno que comparecesse. Na época, o outro Paulo César tinha isso também? Isso. Depois, nós abolimos, né? Porque os professores também não concordavam, né? E porque achava que deveria ser uma Vontade do aluno. espontânea, né? Deveria ser espontâneo aquilo ali, não uma obrigação. Quem quer participar, participa. Né? Exatamente. Né? E nós temos também o grupo das balizas, né? Bonito. E, enfim, a cada ano nós nos inspiramos para que a gente possa oferecer à nossa comunidade um desfile que vai motivá-los a ficar muitas horas de pé aqui na praça, verdade. aguardando o Paulo César desfilar. E, por conta do Paulo César ser sempre a escola mais demorada, vou dizer assim, para desfilar, eles nos colocam sempre lá no final. Né? Mas é o charme,
Eu né? gostava. Então, Inclusive, minha época de moleque. é. Não, minha época, pra quem desfilar é um problema. Mas pra gente que tava assistindo já ficava no charme, já ficava vendo. Pô, aquela loirinha que tá desfilando ali, mano. É diferente, hein? Tipo, quem viveu, viveu. Quem viveu, viveu. É o civismo 7 de setembro, Quem... né? é o meu civismo. Quem viveu, viveu. Aham. Eu falo assim, a minha experiência... Fala no microfone, fala no microfone. Senão quem vem em casa acha que a gente tá falando com Tá ninguém. conversando com a parede. A gente tá falando com um fantasma. A minha experiência com fanfarra foi um negócio muito legal, porque o que acontecia? A gente tinha realmente os pontos, mas era o único momento que eu via alunos completamente descompensados dentro da sala de aula, focados para fazer alguma coisa. Tinha que fazer bonito, pra passar vergonha na Cara, é cidade. loucura, loucura. Às vezes o garoto mais atentado, Tia Verinha fala só da fanfarra, mas já teve fanfarra, já teve Mineiro Pau, já teve um monte de coisa. Mineiro Já Pau. teve um monte de coisa lá dentro, que eu fiz lá no Paulo César. Então era um dos momentos que eu vi os alunos mais aéreos focados para fazer alguma Focado, coisa. né? Pois é, mas quando eu falei na palavra inovar, Léo, porque o profissional da educação, ele precisa ser eternamente inquieto. Ele não pode ficar satisfeito com aquilo Ficar estagnado, né? que ele fez e deu certo. Ele precisa, claro que nós erramos muito, mas nós acertamos muito também. E uma coisa que eu falo muito com os professores, o nosso aluno, ele precisa sair da escola sentindo o desejo de retornar amanhã, né? E para ele sentir isso, ele precisa, porque hoje, né, as crianças hoje, de um modo geral, são privilegiadas, né? Tem caramba. tudo em casa, né? Enfim. Mas a escola, ela é concorrente da família, né? E concorrente que eu digo assim, pelo que ele tem de tudo de bom, de atrativo, de interessante dentro de casa. Então a escola, ela precisa ser interessante, né? Para que eles tenham prazer, alegria de estarem lá, de voltarem e de chegar em casa todos os dias contando alguma coisa diferente que eles viram e aprenderam na escola. Vocês aí de casa que participaram conosco, a gente já vai ler os comentários, mas antes, esse combo misto de churrasco é da Brutus Barbecue. Muito obrigado, Brutus, por patrocinar a gente. Se vocês quiserem comer como a gente está comendo aqui, é só ligar pra lá, hein? Vamos lá. Angélica Castro, amada Tia Verinha. Tia Verinha, eu vou ler alguns comentários aqui. Ó, tem um rapaz, acho que você conhece pouco. Senhor Luiz Antônio Medeiros, famoso Zica. Júlio Henrique tá um luxo com essa boina. Obrigado. Zica foi o primeiro que lançou essa boina aí. Zica lança Aqui é o boina. Black Blinder. O Black Blinder, é o Black. E o Zica fala assim: Tia Verinha, sou fã dessa mulher extraordinária. Obrigada. Dayana Turler, famosa primeira dama. Parabéns, Tia Verinha. Pedro e Heitor se sentem em casa com todo o carinho que o colégio oferece. Vocês fazem parte da nossa família. Ah, que bom. Muito obrigada. Ivanilce Andrade, parabéns ao Colégio Dr. Paulo César pelos 33 anos de excelência. Sou grata por fazerem parte desta grande família. Que bom. Silviane Espíndola, Tia Verinha, uma guerreira, uma grande empreendedora e uma grande mulher. Fátima Dias Alves Orato, parabéns, Tia Verinha. Esse colégio já faz parte da nossa família. Minha filha e meu filho fizeram parte desta família e atualmente a minha neta. Olha. Obrigada pelo carinho e responsabilidade. Várias gerações, é algo Isso. que acontece bastante. Né? Vocês podem acompanhar, você vê, não tem jeito, né? Todo mundo falando bem. E assim, receber esse carinho é muito importante, né? É muito bom, né? Eu agradeço a todos, né, que estão aí participando, né, reconhecendo. O que nos move é isso, Léo, né? Sim. A grande recompensa da educação é a gente ter o reconhecimento das famílias, né? Saber que o Lauro e a Lauren estudaram no Paulo César e que hoje a Vivi está lá também, né? E essa é a nossa missão e o que nos move é isso, né? Agora, Tia Verinha, transformar, inovar para transformar e saber que, apesar das lutas, dos desafios, que vale muito a pena. Agora, Tia Verinha, em 2001, Não.
saudoso Alcimar Sarruf cria algo que revolucionaria a cidade de Cordeiro, que é o GEMP. Sim. Yes. Né? E pro Paulo César foi muito bom pro Paulo César. Parece que o Paulo César aderiu a todo aquele projeto de uma forma que as outras escolas particulares depois, óbvio que o Antônio Peck como a maior escola, Sim. tinha mais alunos, tinha mais atleta, mas o Paulo César, através do esporte, conseguiu dar muitas oportunidades para diversos alunos que de repente não teriam oportunidade de estudar na escola, né? E que tinham seu talento e que tiveram bolsas para estudar no Paulo César. Sim. Né? Através do esporte. Sim. Como é que foi, primeiramente, conseguir democratizar, né? De repente, um aluno que não tinha condição de estudar no Paulo César, através do esporte, conseguir. E o Paulo César realmente foi uma escola que aderiu muito aos jogos. O que você via dos jogos na época, faz muita falta até hoje? Lembrando que o Paulo César participa desde as Olimpíadas de Mauá. Verdade. Sim. Né, o troféu que nós recebemos está lá exposto até hoje. Né? Eu sou apaixonada por esporte. E dou muita ênfase ao esporte no Paulo César, porque eu acredito no esporte. Né? Nós temos o centro de treinamento, né, que é de responsabilidade do professor Maurélio Roque, né, mas todos os professores da escola, da área, eles são envolvidos, né, nesse projeto. Esse projeto ele funciona no contraturno, né, para que os alunos possam ter oportunidade de participar. Quando você fala contraturno, se eu estou de manhã, eu treino à tarde. Exatamente, isso. Né, oferecemos também diversas modalidades. Esse ano, né, nós adotamos o Futimesa também. O Futimesa é muito bom. Né? Enfim, né? Mas falando sobre, né, a pergunta que você, respondendo a sua pergunta. Há poucos dias eu recebi uma mãe que falou comigo assim: Verinha, eu hoje estou realizando um grande sonho da minha vida, porque eu passava ali embaixo e olhava para cá e falava assim: ai, que vontade que eu tinha de estudar aqui. Eu não consegui, mas eu vou botar minha filha aqui um dia. E hoje eu estou realizando o meu sonho através da minha filha. E eu falei para ela: mas por que você não veio aqui falar isso comigo? Aí ela falou assim: ah, velhinha, a gente não fica à vontade para falar, né? Porque as pessoas pensam que a escola é particular, né? Que nós que geramos a nossa receita, né? E que só tem o direito de estudar lá quem pode pagar a mensalidade. Não, claro, nós geramos as nossas receitas, a nossa receita, né? Nós precisamos de alunos pagantes, mas nós precisamos também praticar o nosso lado social também. Eu tenho guardado no meu armário um bilhetinho de uma menina chamada Adriana, que infelizmente ela faleceu, e ela escreveu um bilhete para mim quando ela estudava no 9º ano no Antônio Peck. Ela escreveu que o grande sonho da vida dela era estudar no Paulo César e que ela gostaria de saber o que eu poderia fazer para ajudá-la. Então, eu convidei a família da Adriana para ir à escola e concedi a Adriana uma bolsa de estudos para ela cursar o ensino médio no Paulo César. A Adriana, ela estudava de manhã, à tarde ela ajudava na escola, ela ajudava na creche, ela ajudava levar uma folha, um material numa sala, assim. A Adriana ficou tão familiarizada com Paulo César que ela me perguntou assim: tia Verinha, o que é que eu posso fazer para que eu, além do ensino médio que eu estudo pela manhã, eu fazer o curso técnico de Química? O que eu posso fazer? Eu falei assim: o que você pode fazer é dizer para mim que você quer fazer esse curso. E a Adriana fez o curso técnico em Química, foi trabalhar embarcada.
Eu não sei o que foi que aconteceu com o emocional de Adriana. A Adriana precisou ser afastada porque teve síndrome do pânico, ficou internada numa clínica e infelizmente veio a falecer, né? Então, eu lamento muito isso que aconteceu com a Adriana, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que eu fiz uma grande diferença na vida de Adriana, né? Quanto àqueles alunos que iam para o Paulo César porque o critério era, se fosse bom atleta, estava lá porque, né, ele ia dar resultado para a escola nos campeonatos, no GENC, enfim, né? Na verdade, eu sempre usei esse critério para justificar a ida dele para lá, para não dizer simplesmente, ele foi porque ele ganhou uma bolsa. Não. Pelo mérito dele, ele foi lá para a escola e está lá, né? E hoje nós temos muitos exemplos de alunos que aproveitaram, que tiveram essa oportunidade e estão muito bem no esporte, ou até mesmo trabalhando na área escolhida, e é isso. E deu certo pra caramba. Brulho, tem mais algumas perguntas aqui? Por enquanto... Por enquanto o quê? Por enquanto, fechou. Fechou? Eu tenho uma pergunta completamente outsider de tudo. Pode perguntar. Tá no microfone ligado? Tá ligado aqui. Tia Verinha, política como é que faz para segurar uma fera política daquela ali naquele período ali de colégio, de mudança de colégio, de ir vir, não vir, o que fazer, o que tá fazendo, como é que fica para você a presença dessa pessoa política na sua vida? Qual pessoa política? Meu marido? Isso. Veja só, né? Eu sempre falava com ele que eu estava cansada de ser eleitora de cabresto, né? Eleitora de cabresto, antigamente a gente falava, né? Era aquela pessoa que era obrigada a votar naquele candidato, independente da opção dela, né? E que eu ia ficar muito feliz o dia que eu não precisasse votar mais nele, que eu poderia escolher um candidato para eu votar, né? Mas, né? Na brincadeira. O meu sogro, a família era de São Sebastião do Alto, né? O pai dele, o seu Júlio Vieitas, era político. Meu sogro tinha um sonho muito grande em ser prefeito de São Sebastião do Alto. E na última eleição que ele estava vivo, ele foi candidato a vice-prefeito do lado do Hélio Vogas, né? Então, a eleição ia ser no dia 15 de novembro, se não me engano, no dia 22 de outubro ele faleceu. E naquele ano, ele tinha tudo para realizar o sonho dele, não como prefeito, mas como vice. Mas como era uma pessoa tão competente, né? Uma pessoa tão sonhadora, de grande relevância à família para São Sebastião do Alto, que a gente tem certeza que através de ser vice-prefeito, ele ia aceitar, ele ia realizar um grande sonho dele. Sim. E o São, né, porque olha, o tio Wagner Vieitas, né, foi prefeito de Cordeiro, né, o padrinho Walter Vieitas, porque toda a família, né, se era afilhado de um, todo mundo chamava de padrinho, e era assim, né, foi desembargador, foi deputado. Então, o São também tinha essa veia política, né? Essa veia política, né? Esse interesse. E ele sempre sonhou em ser vereador. Sempre sonhou, né? Foi candidato 8 vezes, se eu não estou enganada. 8 vezes? 8. Então, na primeira vez ele teve uma votação expressiva, na segunda, na última, quase que ele teve só o voto meu e o dele dos filhos, entendeu? Porque estava
com a imagem desgastada, vamos dizer assim, né? 8 eleições. Pô, bastante 8 eleições Exato, mas ele não desistia. Ele não desistia, né? Não conseguiu realizar o sonho dele, mas tem certeza que Deus está dando a ele a oportunidade de realizar muitos outros, né? Ele é uma pessoa que tem um círculo de amizades muito bons, tem um senso de humanismo muito bom, né? Prestativo, e eu acho que nós não nos realizamos só por aquilo que a gente gostaria de ter feito, né? Nós nos realizamos por tudo aquilo que a gente faz, que dá certo, né? E é por aí. Agora, Tia Verinha, falando desse atual estágio do Paulo César, como é que está a escola hoje, nessa... Tá bem reforma, né? Volta às aulas presenciais, agora a gente, graças a Deus, devagarzinho, com muito cuidado. Acredito que o Paulo César tem um protocolo ainda mais cuidadoso, sim, né? Sim. Conhecendo um pouco de como vocês trabalham lá. Quantos alunos a escola tem hoje no seu corpo escolar? Como é que está lá a situação do Paulo César? Vejam só, nós não esperávamos que os nossos alunos retornassem, vou dizer, 95%, né, Andréia? Podemos dizer assim? Né? Eu tenho visto bastante. Nós temos hoje uma média de 95% de alunos no colégio, né? Eles estavam sendo por esse momento, né? Que, enfim, então, graças a Deus, com a vacinação, né? Com todos os cuidados, né? Com todo o protocolo que precisa ser respeitado, com toda a sanitização que a escola tem praticado, né? Tem recebido todos os cuidados rigorosamente, né? Nós acreditamos que o pior já passou e que a gente, né, com toda a cautela, com toda a responsabilidade, né, nós estamos conseguindo. Por quê? Porque os nossos alunos já estão enquadrados, né? Sim. Que é necessário usar máscara, não podemos estar tão próximos, não podemos beber no mesmo copo que o colega, né? Precisamos usar o álcool em gel, enfim. E nós temos procurado orientar os nossos alunos, até porque muitos hábitos que estão sendo praticados agora, eles já deviam ser praticados, né, antes. Questão da higiene, principalmente. Né? Exatamente. Né? E eu acredito que... Aluno é tudo meio porco mesmo, né? Pô, é a fase das crianças. Tem que ensinar mesmo. Muita coisa... Pô, é verdade, Jack, desculpa. Quem vai falar que criança não é porca, vocês estão de sacanagem comigo. Nós precisamos aprender, né, com toda a experiência. Eu tenho uma curiosidade, Tia Verinha. Nessa retomada, quem está dando mais trabalho? É o pessoal mais velho, que deveria, de repente, ter uma consciência melhor? Ou são os pequenininhos ali que, de repente, não conseguem mesmo entender que tem que se afastar? Léo, veja só. A nossa escola, ela tem um espaço muito grande. Muito amplo. As salas de aula são amplas, ventiladas, arejadas, a claridade, né? Tudo de acordo com as exigências, né? O Colégio Dr. Paulo César, ele preenche todas as exigências estabelecidas pelo Conselho Estadual de Educação. Sim. Né? O Paulo César, ele foi construído para ser uma escola, né? Nós vivemos, até chegar lá nesse prédio, em espaços adaptados. Hoje nós vivemos no espaço totalmente adequado, né? Então, com toda esse cenário, né, de espaço, de ventilação, de muito verde, facilita, né? Porque eles podem ficar, né, em diversos lugares, no caso, no horário dos recreios, né,
com distanciamento, porque o espaço permite, bem como dentro da sala de aula. Burulho, joga ali na tela. Tem mais uma pergunta ali? Imagina isso para qualquer escola, né? Para um aluno de 14, 15 anos, 2 anos em casa, a dificuldade de manter o isolamento social, né? Porque com 14, 15 anos aqui começa as paquerinhas e tal, mas tem que segurar, mano, não pode dar mole não. Tô vendo a Jaiane ali, ó, Jaiane Caldas, Jaiane estudou comigo. Isso. Então você que ele é essa. Diogo Latini foi meu professor lá na época do Diogão, do Paulo César. Isso. E aí, como eu fazia uns golzinhos lá, aí me levou lá pra Macuco pra fazer uns golzinhos pra ele lá em Macuco. Tá vendo? Ó, Celinha Badini diz aqui: sangue meu, mas tenho que falar. Meu neto Lucas passou para 2 faculdades federais de engenharia mecânica. Tia Verinha falou ali um pouco da questão de não só ser uma escola que tenha como objetivo aprovar, e é óbvio que o Paulo César realmente é uma escola que sempre prezou por essa parte humanística. Sim. Agora, dos médicos novos que eu conheço aí, daqui da região, a maioria deles saiu lá do Paulo César. Até o meu irmão do coração, que sempre tem que não posso deixar de falar dele, dos meus outros amigos, que é Caio, né? Caio Souza, que estudou comigo, até hoje, desses amigos, desses irmãos de escola que a gente fala aí, né? Que a gente tá sempre junto até hoje, e ele é um desses. E agora eu brinco até com. É até estranho chamar ele de doutor, mas eu chamo ele de doutor. Né? Tem que chamar de doutor. Leila do Recanto, boa noite, meus locutores preferidos. Boa noite, Leila. Você tá no nosso coração. Verinha sabe que tem orgulho de ter amizade com você. Sabe que a maioria da minha família é todo mundo de São Sebastião do Alto. Admiro você muito. Tendo o que você tem, e sempre me tratou com muito respeito e carinho, que você alcance muito mais do que você tem hoje. Muito legal. Jaiane Caldas, para as meninas era um evento e sempre esperava chegar a vez de ser uma das paquitas. Jaiane era paquita, eu lembro. Era, verdade. Ficava lá com... Da Baliza é paquita? É paquita que fala? Na minha turma tinha Jaiane, tinha Pamela, Pô, tinha uma galera... Que era, Era bonitinha mesmo. Tinha Clara, que era, eu acho, e Laís também eram. As meninas da minha sala todas eram balizas, pô. Aí, e a gente lá na corneta. Eu tava só filmando naquela época. Tem baliza para as estandartes. Tem estandarte, Isso, tem... comissão de frente. Eu era o tal do estandarte, era tudo paqueta. Onde eu estudava chamava de carrega faixa e porta bandeira. Na Grisura, Imperatriz, na escola era outro nome. Gabi Moraes, orgulho de fazer parte dessa família que acolhe tão bem os meus filhos. 33 anos trazendo educação de qualidade e excelência. Paula Noronha, tia Verinha, prazer em ter feito parte da família Paulo César. Que alegria. Joelson de Aguiar, obrigada tia Verinha por todo o acolhimento, não só a mim, mas aos meus filhos e meu esposo. Que legal. Olha, minha esposa. A Alessandra Ferraz Vulgo, Maninha, beijo pra você, Maninha, tá aqui, qualidade de ensino, parabéns Vera e todos os funcionários do colégio. Sou muito grata, hoje sou uma profissional na área e agradeço a Vera. E o esposo da Alessandra Ferraz Vulgo Maninha é o senhor Diogo Latini, vereador da cidade de Macuco, que tá aqui com a gente. Abraço, Diogo, sábado a gente vai estar junto. E o Diogo falou assim, forte abraço, dona Vera, e a todos os amigos da TV Serra Norte. Diogo, professor também. Isso, Diogo, César, né? Foi professor do Paulo César, né? Família amiga, e né, uma pessoa muito especial, ele, Maninha, enfim, né? Eu agradeço a todos que tiraram esse tempinho aí agora para enviar essas mensagens. Muito obrigada pelo carinho. E, né, Paula, Gabriela, Joelson, né, representando a Tatiana, Jaiane, aluna, Celinha, minha prima, né, a Leila do Recanto. Então, muito obrigada, né? Muito obrigada mesmo. E... né, essa é a compensação, né, que a gente recebe, né? Recebe. Burulho, temos mais perguntas? Fechamos? Esse time que o Diogo montou na época não perdeu, tá? Só deixando bem claro, a gente não perdeu. Invicto? E ficou invicto na época. Davi, Davi que hoje é marido da menina da rádio, que é o nome dela. Esposa de Roberta. Que cidade?
Davi era mais velho. Davi mais era velho, mais velho. Mas na época era aquela coisa de categoria. Bruninho. Davi é pai de aluno da Bruninho escola, é pai do João. Era Bruninho Vinicius Chulho, o time era ótimo. Davi era um ótimo pivô, um dos melhores que eu já joguei, tá? É mesmo? O nego vê ele vendendo comercial pra rádio, fazendo serviço na rádio. Isso. Jogava muita bola e aluno do Paulo César. Davi, gente boa demais, cara. Júlio Henrique, chegamos, né? Chegamos. Ó, Tia Verinha, um prazer te receber aqui. A gente fica muito feliz, né? É aquele ciclo da vida, né? Da gente frequentar o espaço e depois receber as pessoas no espaço da gente. Isso mesmo. Então a gente está muito feliz de te receber aqui. Eu, particularmente, né? Por ter sido aluno do Paulo César, pelo Paulo César fazer parte da minha história, por já ter escutado diversas broncas de Tia Verinha, obviamente, e eu sei que isso hoje em dia fez muita diferença na minha vida. O conselho de diversos professores que também passaram lá na minha época de aluno, então a gente fica muito grato de ter também feito parte dessa história do Paulo César e a gente poder também ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da sua história e da história do Paulo César, então muito feliz de ter participado desse programa aqui. Dona Vera, muito obrigado pela sua participação, este momento é todo seu. Muito obrigada, né? Pelo acolhimento, né? Hoje a palavra de ordem é acolhimento, né? Sim. Eu falo com muita frequência lá no colégio que esse momento que estamos vivendo é acolhimento, acolhimento e acolhimento, né? Para todos, para os professores, principalmente para os alunos, para as famílias, né? E eu quero, assim, eu agradeço a Deus a oportunidade que Ele tem me dado, tem de realizar esse sonho, porque a gente paga um preço muito alto pelo sonho da gente, né? Mas o Paulo César, esse sonho de 33 anos, não é um sonho meu. Aliás, é um sonho meu, mas esse sonho ele é vivido e realizado através de todas as pessoas que passaram pelo Paulo César, né? E eu agradeço, né? Aproveito também essa oportunidade para agradecer a todos os profissionais que fizeram o Paulo César acontecer durante esses 33 anos, né? E fizeram acontecer com qualidade, porque qualidade a gente conquista todos os dias, né? E porque nós sabemos o quanto um time, né, bem unido, bem trabalhado, dá resultado. E a soma de todo o resultado que o Colégio Dr. Paulo César vem alcançando ao longo desses 33 anos, graças o resultado, né, de muitas mãos, trabalhando diariamente, né? Então eu aproveito para agradecer mais uma vez a todos, né, que nos enviaram as mensagens e agradecemos a vocês a oportunidade. Léo, né, eu te convido, né, Vamos lá. a tomar um café, uma água, Obrigado. juntamente com o Júlio Henrique, com Henrique Júlio, com Wesley também, né? Com toda a família Serra Norte, né? E será um grande prazer. Obrigada por esse espaço, né? Obrigada, parabéns pela iniciativa de vocês. É muito bom, né? Ver jovens como vocês tão empenhados em querer, né, mostrar o progresso da cidade, estar atento a todos os acontecimentos, né, e mostrar a nossa Cordeiro, que tanto merece, né, com muito amor, com muito carinho, e dizer que vale a pena, né, estarmos aqui e compartilharmos esse momento. Tia Verinha, muito obrigado. Antes da gente finalizar, a gente tem que agradecer, claro, aos nossos patrocinadores. Burulho, tem um vídeo para postar aí, não tem? Tem um videozinho pra gente mostrar rapidinho, que é de um dos nossos patrocinadores. Vou colocar ele no final. Júlio Henrique, Brutus Barbecue, muito obrigado. Hoje fez a mesa, o churrasco tá aqui, Tia Verinha vai comer ali, a André tá aqui. O Brutus Barbecue hoje
e se faz presente com um espaço físico aqui no centro da cidade de Perfeito. Cordeiro, com um espaço Open open house. house que agrega outras 3 empresas. Então você que tanto quer pedir em casa, Léo já passou o contato. Vou passar de mas novo, você que ó. quer vir aqui, né, com sua família, você também pode vir aqui no centro da cidade. Espaço Open House. Né? O número do WhatsApp. O segredo do Open House é que você vai ter um churrasco sem fazer sujeira na tua Facilitar muito sem aquele exatamente, fumacê. né? Ó, o WhatsApp deles é 981 84 24 84. 981 84 24 84. Agora na ordem, Burulho, vamos lá? Vou mostrar para vocês aí de casa mais uma vez. A gente queria agradecer imensamente todos os nossos patrocinadores, começando pelo Levilete. Muito obrigado, Levilete. Rani, muito obrigado, Rani. Brutus Barbecue, que fez a mesa hoje, estava delicioso. Top demais. Adonai, muito obrigado pelas canecas personalizadas. Valeu. Drift Açaí, muito obrigado. Ferreira Lanches, ontem foi incrível também no SerraCast Bom, do Rodrigo Romero. só elogiou. Que foi verdade. O Machadinho, Burulho, pulei a ordem aí, o Machadinho. E agora vocês vão acompanhar um vídeo da Tiger Info, fera na tecnologia. Metade com película de poliuretano, metade sem película de poliuretano. Vocês viram o teste? Eu bati de igual forma dos dois lados. Teve uma hora que a de vidro foi embora. A de poliuretano só marcou um pouquinho e daqui a pouco ela tá de volta. O vídeo que vocês acompanharam não foi tão educacional quanto o Paulo César, tá? Mas ele também é muito intuitivo, mostra... Didático, né? Exatamente. Mostra a película de poliuretano, que é a mesma que tá aqui no meu celular, que tem uma resistência fora do comum. Ela é do mesmo material dos carros à prova de balas. Então, quer dizer que você vai jogar seu celular no chão? Não. Mas ela protege muito mais do que a película de vidro e ficou provado ali no vídeo. Um lado que é de vidro quebra, no vídeo que vocês acompanharam, o lado que é de poliuretano no máximo arranha. A minha ainda é antidigital, então eu passo aqui o dedo. Essa é a à melhor vontade. coisa pra mim. Eu passo o dedo à vontade, não fica a marca digital, não fica nada. Ó, pode ver aqui, Tiverino, não fica Excelente. nada. Tá vendo? E brilho, o meu no caso é a Fusca, né? Tem a com brilho também. O meu eu prefiro a Fusca. Lembrando que esse produto é exclusividade, essa máquina é da Devia, você pode botar no seu smartwatch e em outros equipamentos, os famosos gadgets. Gadgets. O famoso gadget. Então aqui, você aí de casa, fique ligado, passa lá na Tiger Info, que você já sabe, é fera É o que a gente estava na comentando tecnologia. ontem, né? Se você investe 2 mil, 3 mil reais num aparelho, você não vai colocar uma película de 3 reais que vai cair, não vai proteger nada, que vai ter que trocar toda semana. Então passa lá na Tiger Info, coloca essa película de poliuretano. Isso aí, poliuretano. E fique tranquilo, de repente, você que tem filho aí, que sempre tá deixando o celular na mão dele, que sempre acontece aquelas quedinhas, o celular no próprio bolso, que costuma trincar bastante. Então invista numa boa película lá na Tiger Info. É isso, Tia Verinha. Agora que você já falou suas considerações finais, muito obrigado mais uma vez. Seja sempre muito bem-vinda, tanto você quanto toda a equipe do Colégio Paulo César. A gente gosta demais de vocês, tem um carinho muito grande. Eu lembro que uma das primeiras matérias que eu gravei foi no Nana Paulinho de vocês. Opa! Eu fui lá filmar na época e Com Zica, né? com Zica na época. E assim, sempre fui muito bem tratado. Então agradeço a toda a equipe e a você também por toda a educação e todo o carinho. Obrigada, meu querido. Burulho, Wesley, muito obrigado por essa transmissão. Júlia Henrique, esse foi mais um SerraCast. Exatamente, Léo. Uma boa noite a todas as pessoas que nos assistiram. E semana que vem tem mais aqui no SerraCast.